Artigo 401, o que ele fala para nós? O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos. Lembrando vocês, todos os dias aqui eu estou lendo uma legislação que vai aplicar na regularização de imóveis. Nesse exato momento, nós estamos lendo o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça no artigo 401. Então, onde fala, no artigo 401, da uso capião extrajudicial. E ele fala que o requerimento, tá, que a gente faz lá no cartório de registro de imóveis tem que ser assinado por um advogado instituído pelo requerente. E o que vai... Então, eu vou fazer o requerimento, falar assim, cartório de registro de imóveis, comece a minha uso capião extrajudicial. E quais são os documentos que acompanharão esse meu pedido? Primeiro, ata notarial com a qualificação, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do requerente, que é o cliente, e o respectivo cônjuge ou companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da uso capião que ateste. Então, presta atenção, essa daqui é uma dúvida que muitas vezes me chega. Professor, eu sei que a parte autora do requerimento extrajudicial da adjudicação compulsória é o meu cliente. Ok, tudo bem, entendi. E aquela velha pergunta, quem é o réu? Quem é o réu? Sempre o réu, titular do imóvel lançado na matrícula objeto da uso capião. Então, quem que vai ficar no polo passivo? O proprietário registral. Professor, mas o meu cliente não comprou do proprietário registral, ele comprou de um posseiro. Professor, ele comprou de uma outra pessoa, mas não é a que está lá na matrícula do imóvel. Quem será o réu? Fala, quem está na matrícula do imóvel. Tá? Então, o artigo 401, inciso 1 do provimento, tira essa grande dúvida. Letra A. A descrição do imóvel, então assim, lançado na matrícula objeto, da uso capião que ateste. Quem que vai atestar agora? É a própria ata notarial, tá? A ata notarial possessória, o que ela vai ter agora? A gente vai ler o que o tabelião de notas, aquele que nota o fato, nota a posse, o que ele vai inserir dentro da ata notarial. Primeira coisa, a descrição do imóvel, conforme consta na matrícula do registro, em caso de bem individualizado, ou a descrição da área em caso de não individualização, devendo ainda constar as características do imóvel, tais como a existência de edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão, olha que lindo isso daqui, qualquer acessão no imóvel uso capiendo. Aí aqui é aquela velha dúvida que sempre me mandam, né? Mas professor, eu posso fazer a uso capião, professor, eu posso fazer a uso capião só do terreno? Eu falo assim, inicialmente sim. E por que o aluno às vezes me pergunta isso? Porque de qualquer forma nós temos que informar se sobre o imóvel possui uma edícula, se possui uma casa, o que possui sobre o imóvel, tá bom? Amados alunos, amadas alunas. O que mais que a ata notarial atestará? O tempo e as características da posse do requerente e de seus antecessores. Então, olha só que legal isso daqui. Presta atenção em mim agora aqui. Aqui sim é o momento de você dizer de quem o seu cliente comprou, se principalmente quando você está somando o tempo de posse dele. Aqui nesse momento, ok, olha, o proprietário registral é João, mas o meu cliente, o proprietário registral é João, mas o meu cliente comprou de José. E José morou lá 15 anos, um exemplo, 15 anos. Aqui você vai dizer isso, porque você vai somar o tempo de posse para o seu cliente. Por exemplo, você que é meu mentorado, meu aluno dos treinamentos, quando você compra imóvel irregular para regularizar, você vai somar esse tempo de posse. Mas quem será o réu? Isso, eu ouvi você falar daqui. O réu é sempre o proprietário registral. Aqui eu estou somando tempo de posse. Então eu vou contar
Como que eu adquiri a posse? São 4 meios para adquirir a posse. Via de regra, compra e venda, recebimento em doação, recebimento de herança ou começa a cuidar do imóvel. São 4 formas dessa aquisição da posse. Então, vou sintetizar a aquisição da posse para vocês. São 4 formas. Ou comprou, ou recebeu em doação, ou recebeu em herança, ou passou a cuidar do imóvel. E a gente escreve essas características. Por quê? Porque isso deve constar na ata notarial. Que lindo isso, né? Outra coisa que a ata notarial irá constar a modalidade de uso capião pretendida e sua base legal ou constitucional. Então, eu quero a uso capião especial familiar, artigo 1240-A do Código Civil, por exemplo, tá? O número de imóveis atingidos pela pretensão aquisitiva e a localização, se estão situados em uma ou mais circunscrições. Então, quantos imóveis estão sob a área da posse do seu cliente? É aqui que a gente fala. Qual cartório, né, quando ele fala assim, estão situados em uma ou mais circunscrições? Então, qual é o cartório de registro de imóveis competente? Né? Qual é o cartório notarial competente? Olha o que nós vamos indicar, o valor do imóvel. Professor, qual que é esse valor? Nós veremos aqui mais adiante que é o valor venal. Se não tiver o valor venal, nós indicaremos o valor de mercado, tá? E a ata notarial, olha só o que ela vai ainda informar. Outras informações que o tabelião de notas considere necessárias, a instrução do procedimento, tais como depoimentos de testemunhas ou partes confrontantes. Então, a ata notarial pode sim ter ali depoimento de testemunha. Lembrando então, preste atenção para a gente sintetizar. Nós estamos na fase de fazer o requerimento para o cartório de registro de imóveis. Qual o primeiro documento que acompanhará? Isso, a ata notarial. E nós vimos o que a ata notarial tem que constar. Essa ata notarial é feita pelo tabelião de notas do local do imóvel. Agora, amado aluno, amada aluna, nós veremos o segundo documento que tem que acompanhar o requerimento. Nós vimos então agora requerimento, já vimos, ata notarial. Nosso requerimento é aqui, ó, essa mão fechada. Qual é o segundo documento que acompanhará o nosso requerimento? E vem de novo aqui comigo na tela do computador, amado aluno. Regra: a planta e memorial descritivo assinados por profissional legalmente habilitado e com prova da anotação de responsabilidade técnica ou do registro de responsabilidade técnica RTT no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos ocupantes a qualquer título. Amados, prestem bastante atenção. Esse inciso 2, ele tem muita informação para gente não dar bobeira. Como assim, professor? Para gente não dar bobeira. Amados, prestem atenção em mim agora. Via de regra, sim, nós temos que fazer planta e memorial descritivo. Nós veremos já a exceção disso, mas a regra é que nós façamos planta e memorial descritivo. Uma vez que é feita, elaborada a planta e memorial descritivo, feita por engenheiro ou arquiteto, nesse caso aqui, nós temos que pegar a assinatura do próprio engenheiro e arquiteto, obviamente, tá? E além disso, na planta e memorial descritivo, nós vamos pegar as assinaturas dos vizinhos e, se possível, do próprio réu. É isso que o inciso 2 está dizendo para nós. Eu sei que você às vezes está pensando, professor, mas se eu não conseguir pegar a assinatura na planta e no memorial descritivo, nós veremos o que acontecerá. O provimento traz aqui. Mas, num primeiro momento, para ser mais rápido e mais barato a uso capião extrajudicial, pegar essas assinaturas na planta e memorial descritivo. Nós podemos sim pegar em outro documento. Nós podemos pegar a planta e memorial descritivo, essa assinatura que não foi feita na planta e no memorial descritivo, nós podemos pegar depois, apartado, e a gente vai ver isso já. Mas eu quero que você aprenda a regra aqui comigo. A regra é,
nós pegarmos a planta e memorial descritivo, elaborar a planta e memorial descritivo e pegar as assinaturas na planta e memorial descritivo, fechou? Então vamos sintetizar aqui. Os documentos, nós estamos vendo os documentos que instruirão o pedido da uso capião extrajudicial diretamente no cartório de imóveis. Provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça. Vimos o primeiro documento, ata notarial. Vimos o conteúdo da ata notarial. Segundo documento agora, planta e memorial descritivo. Professor, qual é o terceiro documento? Amados, se for o caso, porque nem todo uso capião exige justo título, mas se for o caso, você juntará o justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse, tá bom? Já o próprio provimento vai dar alguns exemplos do que é um justo título, então não vou falar agora porque nós veremos mais adiante. Então, olha só, esse é o terceiro documento. Se for o caso, na modalidade ordinária de uso capião, nós precisamos juntar o contratinho de gaveta. Aí fica a dica aqui, é um justo título. Pronto. O que mais que nós vamos juntar, professor? Certidões e negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiando, expedidas nos últimos 30 dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel em nome das seguintes pessoas. Então, nós vamos pegar certidões, essas certidões a gente pega pela internet, tá? No próprio site do Tribunal de Justiça Estadual e no site do Tribunal de Justiça Federal da localização. Então, em nome de quem eu vou consultar essas certidões? Primeiro, em nome do seu cliente e do cônjuge, tá? Se houver. Segundo, do proprietário do imóvel usucapiando e respectivo cônjuge. Professor, quem é o proprietário que eu vou consultar? Vamos relembrar o que consta lá na matrícula do imóvel, tá? Quem mais eu vou consultar? De todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período aquisitivo da usucapião. Amados, qual que é a lógica dessa certidão? Vem aqui comigo. A lógica dessa certidão é demonstrar que aquela posse é mansa, pacífica e ininterrupta, é demonstrar que sobre aquele imóvel não tem litígio, porque uma das condições de se processar extrajudicialmente a usucapião é que não haja litígio, que não haja impugnação. Então, nós temos que demonstrar que aquele imóvel que a gente está ali fazendo a usucapião não tenha litígio. Professor, eu comprei o imóvel, sou advogado, eu comprei o imóvel para regularizar no meu nome. Então, você vai pegar o nome da pessoa, desse possuidor que você vai somar a posse, você vai pegar o nome dele e também pedirá uma certidão no nome dele. Professor, no caso aqui, eu não estou somando o tempo de posse, eu só estou trabalhando com a posse do cliente, porque o cliente tem a posse lá 20 anos, 30 anos. Então, você só vai pegar a posse dele, a certidão no nome dele, tá? E do proprietário registral. Somou posse. Somei e usei 3 pessoas anteriores. Você vai pegar a certidão em nome dessas 3 pessoas anteriores. Fechou? Fechou. Que legal, né? Eu adoro o provimento 149, que é o antigo provimento 65. Vocês perceberão que o provimento 149 não alterou uma vírgula do provimento 65, antigo provimento 65, que era a adjudicação compulsória. Na verdade, o que o Conselho Nacional de Justiça fez? Foi lá, copiou todinho o provimento 65, que tinha lá, provimento 65, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e só alterou o número dos artigos. Por quê? Porque ele colocou dentro agora do provimento 149 todos os provimentos esparsos que estavam sobre cartórios extrajudiciais. Ficou muito bom, né? Eu adorei. Vamos lá. Vocês também gostaram? Que juntou, é um Código Nacional, olha só como que é o nome, né? Do extrajudicial, um Código Nacional. Amados, quais outros documentos que nós vamos juntar? Vem comigo aqui na tela do computador de novo. Ó, se o imóvel é rural, imóvel rural, nós vamos fazer o quê? Ó, georreferenciamento.
aí no georreferenciamento pegar assinaturas dos vizinhos e dos proprietários registrais. Fechou? Professor, fechou. Adorei. Eu também adorei isso daqui. Além disso, então nós estamos falando dos documentos. Deixa eu sintetizar aqui para vocês. Ó, primeiro documento, a ata notarial da posse, que nós vimos. Segundo documento, planta e memorial descritivo se o imóvel for urbano. Ou georreferenciamento se o imóvel for, isso, rural. Depois, justo título, se for o caso, né, da modalidade ordinária que exige o justo título. Certidões negativas dos distribuidores, tá? Temos que pegar isso daqui. Pronto. Professor, qual que é o sexto documento que nós vamos juntar para requerer a uso capião extrajudicial, conforme o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça? Amados, um instrumento de mandato, público ou particular, com poderes especiais, outorgados ao advogado pelo requerente ou por seu cônjuge ou companheiro. Amados, quando fala poderes especiais, é que tem que estar escrito. Sabe esse mandato procuratório que você usa no dia a dia? É só colocar um parágrafo. Olha, aqui tem poderes especiais para pleitear a uso capião extrajudicial diretamente nos cartórios extrajudiciais. Ponto. Direto ao ponto. Não precisa reconhecer firma aqui nesse caso, tá? Que mais, amados? Quais outros documentos que nós vamos juntar? Declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade postulatória da uso capião, se for o caso, né, de pleitear pela Defensoria Pública. Inciso 8, certidão dos órgãos municipais e ou federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo, nos termos da Instrução Normativa INCRA 82/2015 e da Nota Técnica INCRA tal, expedida até 30 dias antes do requerimento. É só para demonstrar, olha, estou fazendo usucapião especial urbana, logo o imóvel é urbano.